Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, estou da Assembleia de Deus Betel, estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante o ano. Hoje faremos a leitura de números 237, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 47 a 49, e no Isaías, capítulo 26. Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrentes transbordantes e alargarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os moradores, os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, por cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus e o resto da ilha de Cafto. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon, com o resto do seu vale, até quando te retalharás? A espada do Senhor, até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha e descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tenho prescrito. 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, e já é tomada Misgabe. Está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais, nem Hesbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarriguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madamém, serás desarrigadas, a espada te irá seguido. Voz de grito e de Aronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram-o ouvir gritos. Porque pela subida de Leiute eles irão com choro contínuo, porque na descida de Horonaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e serei como a margueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros, também tu serás tomada. E queremos sairá para o cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. E perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o diz. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemons, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída, e subiu das suas cidades os seus jovens escolhidos, desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está
prestes havia a perdição de Moabe, apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis que o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou dizem, que sucedeu? Moabe está envergonhada porque foi quebrantado. Uivai e gritai, e anunciai a Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Oslon, e sobre Jaza, e sobre Mafaete, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Bladaim, e sobre Queriataim, e sobre Bet-Gamu, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bozara, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço direito. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então deste que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, e da sua arrogância, e do seu orgulho, e da sua altivez, e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, as tuas indignações, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Como o choro de Jesse chorar-te-ei, ó vide de Subma, e os teus ramos passarão o mar, chegarão até ao mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre as suas vindimas, a tua vindima. Tirou-se, pois, o fogueto e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz com que o vinho acabasse nos lagares, e já não pisaram uvas com júbilos, e o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Eliale e até a Jaza, e desde Zoar até Aronaim se ouviu a sua voz, como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Neirim se tornaram em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flauta o meu coração, porque Moabe como flauta soará ao meu coração pelos homens de Kiri-Eres, porquanto a abundância que ajuntou-se se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas, haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. Então são tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor.
Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre eles, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficarão sem força, e pararão à sombra de Hesbom, mas o fogo saiu de Hesbom, e a labareda do meio de Seom, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemons, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dia, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filho Israel e não tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã, Agade e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-ão no montão de ruína, e os lugares de sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uivai, ó Hesbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá, cingivos de pano de saco, e lamentei, e dai volta pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançado fora, porque em frente ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a tua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó morador de Dedã. Porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a tua descendência, como também seus irmãos e os seus vizinhos, ele já não existe. Deixai os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aquele que não estavam condenado a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impunes? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor de Bozara, servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, de excração. Todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétua. Houve um rumor vindo do Senhor, e um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado sobre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, dos teus vizinhos, diz o Senhor: não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem.
Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. Quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? Quem se embrasaria? Quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho se arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu como o estrondo da sua queda, e o seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bozara. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em dores. Contra Damasco, envergonhou-se Amate e Arpate, porquanto ouviram mais novas, desmaiaram no mar a angústia e não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou-se as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores tomaram como uma mulher que está de parto. Como não está abandonada e afamada a cidade do meu foguete. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E assentarei fogo no muro de Damasco, e acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azon, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si e lhe gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradora de Azon, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiantemente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojos, e espalharei a todo o vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azon se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, contra Elão, num princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Amém. Agora iremos para Isaías, capítulo 20. Assim diz a palavra do Senhor: naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá.
Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetualmente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madruguei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens ao teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruístes e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentastes esta gente, e tu aumentastes esta gente. Fizestes glorioso, mas longe os lançastes para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vinde sobre ele a tua correção e derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de partos e dá grito nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concedemos nós e tivemos dores de partos, mas isso não foi senão vento. Livramentos não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, quero te louvar, te bendizer, te engrandecer, Pai, e agradecer-te, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Deus que nos dá paz no meio de tanta tribulação e de tantas dores. Mas o Senhor é aquele que nos conserva em paz, como diz a tua palavra, porque nós sabemos em quem temos crido e confiados, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Ensina-nos a andar firme, alicerçado com a nossa vida na tua palavra, com os seus mandamentos dentro de nós, praticando aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, Pai. Eu te peço a tua bênção sobre os lares de todos os ouvintes dessa palavra. Te peço, Pai, a tua salvação alcance a cada vida, meu Deus, que está aqui ouvindo essa palavra, e a cada um dos seus representantes, dos seus familiares. Que o Senhor possa nos conceder um dia de paz, Pai amado, na tua presença. Que o Senhor possa nos conservar
em meio de tanta tribulação e aflições, a Tua paz possa reinar em nossas vidas, porque nós sabemos em que temos crido, Pai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos ou imaginamos. E Tu és Pai fiel, Deus fiel, Pai amoroso que cuida dos Teus filhos, mesmo no meio das tribulações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção e a Tua presença nas nossas vidas nesse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tem feito até aqui. Continua a ser conosco, porque nós somos dependentes e necessitados de Ti. É o que eu te oro, agradecida pelo nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém.